Amada igreja, saúdo vocês com a graça e a paz do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma oportunidade muito boa de poder estar aqui, realmente eu sou muito grato a Deus. E eu não posso começar esse momento de palavra sem, em primeiro lugar, agradecer a muitos irmãos que estão aqui, querendo ou não, fazem parte da minha história. Agradeço, em primeiro lugar, aos embaixadores do Rei, a Deus em primeiro lugar, mas aos embaixadores do Rei, ao conselheiro João Marcos, a vários dos irmãos que eu acho que me viram criança, e hoje em dia poder estar aqui na PIB de Campo Grande, passa um filme muito grande pela minha cabeça. Eu lembro que há muito tempo atrás, né, especialmente há uns 16, 17 anos atrás, eu pareço ter essa cara de novo, mas eu sou um pouquinho antigo aqui na PIB de Campo Grande, né? Eu lembro que eu corria por esses corredores aqui da igreja, amados irmãos. O pessoal me olha aqui agora como seminarista, mas não imagina o quanto que eu era levado aqui nessa igreja. Rafael, meu primo que eu diga, me conhece muito bem. E para mim é uma grande honra poder estar aqui, compartilhar um pouco sobre a palavra de Deus. E a Maria Eduarda, ela comentou um pouco sobre essa questão do estágio transcultural. E muito daquilo que a gente viveu dentro do nosso estágio transcultural tem a ver diretamente sobre o tema da Convenção Batista Brasileira, que vivamos, que a gente viva o verdadeiro amor. Se, por um acaso, o pessoal da projeção puder aí colocar o slide sem pressa, na tranquilidade, que hoje nós vamos estar trabalhando justamente sobre as formas de como Deus ele manifesta o seu verdadeiro amor para conosco. E a gente vai fazer esse entendimento a partir de uma perspectiva da história de Ruth. A história de Ruth é uma história, talvez uma das mais fabulosas, talvez seja uma das minhas personagens favoritas do Antigo Testamento. E eu acredito que ela tem muito a dizer sobre um Deus que ele manifesta e a forma de como ele manifesta esse amor verdadeiro para conosco. Mas antes da gente começar e fazer uma leitura bíblica, eu queria compartilhar uma história com vocês. Quando a gente chegou lá em Blumenau, a gente sempre imagina que as pessoas lá da região sul do Brasil são pessoas que são frias, são pessoas que não gostam de falar. E, em parte, isso pode ser uma realidade na vida de algumas pessoas, mas não é a totalidade de todas as pessoas que a gente conversou lá, e principalmente as crianças. As crianças, na verdade, nos recepcionaram muito bem. E quando a gente foi lá para Blumenau, a gente teve a oportunidade de conhecer a primeira igreja batista pioneira em Blumenau, né? O pastor recepcionou a gente muito bem. E, na verdade, a gente ficou um pouco na casa de uma membra da igreja e também na casa de uma amiga nossa do seminário, a Juliana Pegoraro, né? Ela recepcionou a gente muito bem e já era um trabalho que ela fazia antes dela entrar no seminário. E quando a gente fez o primeiro trabalho lá, a gente fez um trabalho de visitação. E esse trabalho de visitação, eu conheci uma criança. Por quê? Porque quando a gente faz esse trabalho de visitação, não é apenas a oportunidade de você entrar na casa da criança que está ali, mas é a oportunidade de você, em alguma medida, enxergar um pouco daquilo que ela enxerga do mundo, daquilo que ela vê da realidade. E eu conheci uma menina que passou por uma situação muito difícil. Ela viveu simplesmente com a mãe dela. Ela era um pouco mais morena, né, do que eu, onde a mãe pegou um pouco de água sanitária, botou um pouco na esponja, e eles queriam esfregar a pele dela até ficar branco. Gente, e quando eu soube disso, quando a gente entrou naquela casa e a gente ficou sabendo dessa história, a pergunta que fica é: como que um Deus que permite que determinadas realidades como essa aconteçam, como é que ele manifesta o seu verdadeiro amor, sendo que realidades ruins como essas ainda persistem em acontecer? Mas só que diante da história de Ruth, a gente vai entender sobre as formas de como Deus ele manifesta o seu amor leal, o seu verdadeiro amor para com pessoas.
E nesse momento, eu gostaria de convidar você a ficar de pé. E nesse momento, eu gostaria de convidar você a abrir no livro de Ruth. A gente vai ler o capítulo 1 de Ruth, do versículo 15 até o versículo 22. Certo? Ruth 1, do versículo 15 até o versículo 22. E a palavra do Senhor diz o seguinte: então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Aonde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos aqui de poder compartilhar um pouco mais sobre a Tua palavra. Através da história de Ruth, nos ensina como o Senhor é um Deus que se manifesta demonstrando o seu amor leal para com pessoas. Em nome de Jesus, amém. Vocês podem se sentar. Para a gente poder entender o livro de Ruth, é fundamental que a gente compreenda, em primeiro lugar, o período em que essa história ela acontece. Porque quando a gente entende verdadeiramente sobre em que período que o livro de Ruth ele acontece, isso nos dá uma dimensão muito melhor sobre as principais dificuldades que esses personagens bíblicos eles sofrem no exato momento em que essa história ela acontece. Por exemplo, quando a gente vai no versículo 1 do livro de Ruth, fala que acontece na época dos juízes. Mas só que isso não apenas sinaliza um momento da história em que essa história acontece. Existe alguma mensagem por trás que está inserido diretamente quando ele fala de que era a época dos juízes. Quando a gente fala para o leitor do Antigo Testamento sobre a época dos juízes, a gente está falando sobre uma época difícil do povo de Israel. Era um período em que Israel era governado por chefes tribais que eram denominados juízes ou também libertadores. E também era uma época em que Israel não era governado por rei. Era um período muito difícil, marcado por extrema degradação moral, degradação espiritual, de caídas e recaídas que aconteciam nesse período. Eram juízes, tanto que o livro de Juízes, que a gente lê lá na Bíblia, ele é dividido da seguinte maneira: você tem juízes que foram muito bons, juízes que foram muito positivos, como Eude, Otoniel. A gente tem vários juízes que têm uma boa história dentro do livro de Juízes. Mas só que esses personagens, eles ganham um espaço muito pequeno dentro do livro. Ué, como assim? Juízes que foram bons, mas eles ganham um espaço muito pequeno. Em contrapartida, você tem outros juízes que foram muito ruins, muito piores. Inclusive, o livro de Juízes é um livro pesadíssimo. Tanto que, se você for ler o final do livro de Juízes, você vai ver que é uma história
horrenda, que você não pode, inclusive, contar, por exemplo, para crianças, porque é uma história muito pesada. Mas só que esses juízes que foram regulares, muito ruins, os piores possíveis, eles ganham um espaço maior dentro do livro, para justamente relatar que dentro do livro de Juízes você tem um círculo vicioso que acontecia nessa época. Você tinha um povo que estava totalmente entregue ao pecado, um período em que também você tinha uma opressão muito grande de povos inimigos do povo de Israel. Você tinha Israel chegando a um relativo arrependimento. Eles clamavam por libertação, Deus mandava esse libertador, ele destruía esses povos inimigos que estavam assolando o povo de Israel. Israel vivia um tempo de relativa paz e depois caía novamente no pecado e novamente era oprimido por outros povos. E era um período em que Deus ele disciplinou. Então, se a gente fosse marcar a época dos juízes é marcada por uma grande destruição espiritualmente falando. Porque você não tinha um governo centralizado como o reino de Saul, o reino de Davi, que possibilitou que cada um fizesse o que mais parecia agradável. Mas só que uma vozinha, lá no fundo do livro, diz o seguinte: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que mais parecia agradável aos seus próprios olhos. E dentro do livro de cada juiz, você tem essa frase, ela ganhando cada vez mais força, para poder justamente mostrar em que cada um fazia o que mais era correto aos seus próprios olhos. E a gente consegue ver que é uma família, essa história acontece dentro de Belém, eles eram efrateus, viviam em Belém. E em Belém, olha que interessante, esse livro ele carrega muito de uma linguagem irônica. Por exemplo, quando você vai ver o nome Belém, Beit-Lehem em hebraico, significa, sabe o quê? Casa do pão. Olha que interessante, olha como é que o autor do livro de Ruth, ele usa muito bem os lugares para poder trazer essa ideia de o quão difícil era esse período, não só dos juízes, que estava tendo essa degradação espiritualmente falando, mas você tinha também um período de fome que acontecia e muito dentro dessa época. E olha que acontece, Belém, a casa do pão, não tinha pão, não tinha trigo. E isso era uma tremenda de uma ironia, porque a cidade de Belém ela era conhecida por produtos da oliveira, era conhecido por uvas, era conhecido pelo trigo e era considerado um grande celeiro em Israel. Era uma grande oportunidade de que todas as tribos de Israel, se fossem recorrer a um determinado lugar, eles iam à casa do pão. Mas só que essa é a grande questão. A casa do pão não tem pão. E é nesse momento em que uma família deixa Belém, a casa do pão, e abandonar o povo naquele momento, sair de Israel e ir para o território de Moabe, não significa simplesmente uma mera mudança que a gente faz para lá. Lembrando que Israel é a terra prometida, que Deus ele tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó. É a terra que mana leite e mel. Então, sair desse lugar é justamente você deixar de lado, deixar por um instante o Deus da aliança, o Deus de Israel, para poder viver da melhor maneira possível. Mas só que Moabe não era simplesmente um mero lugar. Moabe, na verdade, era o antigo inimigo do povo de Israel. Tanto que, se você for ver dentro do livro de Juízes, você tem a história, por exemplo, de Eude com um rei chamado Eglon, que acontece justamente que ele era o rei de Moabe. E eles saem justamente desse lugar. E a palavra no hebraico que está escrito ali, peregrinar, nos traz uma ideia de que aquela família, ao ir para Moabe, eles não tinham o objetivo de se estabelecer naquele lugar. Eles tinham o objetivo de passar um tempo lá, até o período da fome. Mas só que a pequena concessão que Elimeleque e Noemi abrem em relação a abandonar a terra prometida de Deus e irem para as terras do antigo inimigo do povo de Israel,
E isso faz com que eles fiquem lá não só durante um tempo, mas fiquem por lá durante 10 anos. E essa pequena concessão que ele abre, permite com que a gente abra outras concessões na nossa vida. E olha que interessante que o texto está dizendo. De que uma pequena consequência daquilo que o pai ele faz, gera uma consequência também diretamente nas atitudes do filho. Então, abandonar o povo de Israel foi uma concessão que Elimeleque abriu. E o que acontece? Os filhos dele se casam com mulheres moabitas. E você tem uma determinação, você tem uma lei que fala que pessoas do povo de Israel não poderiam se casar com pessoas, com mulheres de outros povos. Então você vê que uma concessão que a gente faz na nossa vida abre diretamente portas para outras concessões que a gente abre. Mas só que ao chegar em Moabe, aquela família, ela se depara com uma tremenda de uma tragédia. Porque você tem a morte de Elimeleque, você tem a morte dos 2 filhos chamados Malom e Quilion. E é nesse momento em que Noemi, ela talvez sofra uma das piores dores que talvez uma mãe possa sentir, de perder um filho, de perder, às vezes, aquele que era a sua esperança de sustento, a tua esperança da lealdade de Deus, na abundância de filhos, por exemplo. E ela perde não só o seu marido, mas ela também perde os seus 2 filhos. Então fica 3 mulheres, né, naquelas condições. Mas só que na morte de Elimeleque, na morte de Malom e de Quilion, a gente tem alguns problemas que acontecem na vida de Noemi. Em primeiro lugar, ela está longe da terra de Israel, ela está vivendo em uma terra estrangeira, ela não era uma moabita, ela fazia parte do povo da aliança. Ela se depara com o problema da viuvez. Ela tem a perda dos filhos, ela tem uma idade avançada que dificulta ela em se casar novamente. E você tem uma época muito difícil, que era a época dos juízes, onde a vida de uma mulher que era viúva era muito complicada nesse tempo. Porque cada um fazia o que mais era correto aos seus próprios olhos. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que mais parecia correto aos seus olhos. E se você reparar, ela volta para o povo de Israel. Ela decide voltar para o povo de Israel, mas antes dela voltar para o povo de Israel, ela tem justamente uma pessoa que é a manifestação da lealdade de Deus na vida de Noemi. Se você reparar, tem uma mudança de nome. E essas mudanças de nomes, elas têm um sentido muito grande dentro do livro de Ruth. Por exemplo, quando fala assim, Noemi está voltando, ela fala, não me chama de Noemi, me chama de Mara. Alguém aqui, que está aqui nesse momento com a gente, sabe o significado do nome Noemi? Uma pessoa. Tu sabe? Então fala. Não, essa daí é outra. É uma pessoa agradável. É uma pessoa doce. Isso provavelmente tem muito a ver com a personalidade de Noemi. Era uma pessoa doce. Era uma pessoa muito amável. Mas só que ela pede para poder ser chamada de Mara. Sabe o que significa Mara? Amargura. Às vezes, algumas circunstâncias da nossa vida transforma a nossa personalidade de pessoas doces, que muitas das vezes nós somos, para pessoas amargas. Pessoas que têm a característica de ser uma pessoa amável, de ser uma pessoa altamente doce, por conta das circunstâncias da vida. E esse aqui nos mostra que o livro de Ruth é um trabalho de arte teológica que nos mostra como Deus ele está diretamente envolvido, como Deus ele está diretamente abraçando as nossas circunstâncias. O livro de Ruth é um convite para a gente poder levantar as nossas cabeças e enxergar um Deus que se envolve nas circunstâncias da nossa vida.
E ela prefere ser chamada de amarga, porque, de alguma maneira, ela pensa que, por conta dela ter abandonado o povo de Israel, ela pensa que, de alguma circunstância, Deus está a punindo. Mas a gente consegue ver que Ruth, ela é a manifestação da lealdade de Deus na vida de Noemi. Por exemplo, quando ela fala, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus, gente, ela está abandonando uma série de facilidades que às vezes a gente não se dá conta quando a gente lê um tipo de livro como esse. Por exemplo, o seu povo será o meu povo. Gente, ela está abandonando toda uma cultura em que ela estava submersa. Ela era uma moabita convicta. Ela nasceu lá. Todo o sistema religioso que era peculiar daquele tempo, ela era uma pessoa que estava totalmente, que viveu em cima disso. Então, ou seja, abandonar a terra de Moabe e ir para a terra de Israel, não é simplesmente abandonar a terra. É abandonar tudo aquilo que possivelmente ela culturalmente enxerga de mundo. E olha que interessante. O seu Deus é o meu Deus. Uma moabita é justamente o exemplo da lealdade de Deus na vida de uma pessoa que é de Israel. E olha que interessante que a gente consegue ver. É de que aqui o livro ele faz um contraste muito interessante de personagens. Por exemplo, Elimeleque é uma pessoa que fazia parte da casa do pão, um lugar que tinha fartura, e por causa de uma dificuldade ele abandona o Deus de Israel para poder viver em uma terra estrangeira. Em contrapartida, você tem uma moabita, uma pessoa que não faz parte do Deus da aliança, que não conhece o Deus da aliança, mas só que ela passa a ser aquilo que exatamente Elimeleque não foi. Mas só que, ainda assim, a gente consegue ver a ideia de um Deus que é aquele que se manifesta lealdade na vida, da nossa vida. E a gente vai compreender sobre as formas de como Deus ele manifesta o seu amor verdadeiro, como estava lá no slide, né? Vivamos o verdadeiro amor. Mas só que Deus ele faz isso através de algumas manifestações. Deus ele se mostra presente diante de algumas pessoas. E para a gente entender sobre a forma de como Deus ele manifesta o seu verdadeiro amor, a gente vai entender isso a partir de 3:6. 3:6. 3 palavras com a letra C que nos mostra sobre como Deus ele manifesta o seu amor leal. E a primeira coisa que a gente consegue ver sobre a forma de como Deus ele manifesta o seu verdadeiro amor é através do primeiro C, que é através do seu cuidado. Então, se você puder anotar aí, anote aí na sua Bíblia, anote aí no seu caderninho, que é o seguinte: qual é a forma de que Deus ele manifesta o seu verdadeiro amor? Através do seu cuidado. Tanto que, se você ler no último versículo, no versículo 22, fala que elas chegam justamente no quê? No período da colheita da cevada. Se tinha algum momento em que Noemi e Ruth poderiam voltar, era justamente nesse período. E você vê que acontece algumas coincidências dentro do livro de Ruth, em que elas voltaram, mas foi no período da colheita. E isso nos mostra sobre como Deus, ele é um Deus que se manifesta, que se envolve com as circunstâncias da nossa vida. Elas voltam justamente no lugar. E às vezes você, meu amado irmão, tem muita dificuldade para poder acreditar que Deus é aquele que demonstra o seu amor verdadeiro, o verdadeiro amor através do cuidado. Às vezes é muito complicado de você entender sobre a forma de como Deus ele cuida de você. Às vezes, pelas circunstâncias que a gente passa na nossa vida, é muito difícil da gente compreender a ideia de um Deus que tem cuidado de nós.
Porque é inconcebível na nossa era, principalmente na nossa geração, sobre um Deus que utiliza as dificuldades da nossa vida para poder também manifestar o seu cuidado. Isso é uma coisa que nos faz refletir. Porque por muitas vezes as dificuldades da nossa vida nos levam a questionar Deus. E é muito fácil da gente poder questionar Deus, porque a gente pensa que prosperidade é apenas o sinal daquilo que Deus ele cuida de nós. Mas hoje eu vim aqui à noite para poder dizer para você o seguinte, de que Deus, através da sua dificuldade, daquilo que você não consegue lidar, é um Deus que manifesta o seu amor através do cuidado. E talvez você não consiga entender, e de verdade, talvez nessa vida você não vai entender. Talvez você tenha dificuldade com seu pai, talvez você tenha dificuldade com pessoas da sua família, talvez você tenha muita dificuldade de liberar aquele perdão que você não quer liberar. Às vezes, você não quer ter um coração ensinável. Sabe por quê? Porque você pensa de que as dificuldades, elas têm um fim em si mesmo. E se por um acaso você acha que Deus ele não utiliza as circunstâncias da tua vida para poder falar ao teu coração, esquece a ideia de Deus que você tem. Porque se Deus ele só se manifesta através da prosperidade, a gente tem um problema muito sério. A gente está limitando Deus. Gente, basta a gente viver. A época dos juízes é uma época difícil, mas é uma época que nos mostra que nós passamos por dificuldades hoje. Ou será que cada um que faz o que mais parece agradável aos seus próprios olhos, será que a gente não consegue descrever isso, por exemplo, através das ruas de Campo Grande, da violência que acontece no Rio de Janeiro? Nas universidades federais que a gente consegue ver, onde pessoas que infelizmente têm esse problema de enxergar, através da dificuldade, um Deus que cuida de nós. Então, o primeiro C que a gente aprendeu, como que Deus ele manifesta o seu verdadeiro amor para conosco, é através do cuidado. A gente não pode esquecer isso. E outra coisa, o Deus também que manifesta o seu cuidado, ele também manifesta o seu amor verdadeiro por conta do seu caráter. É o segundo C que nós vamos trabalhar. Deus ele trabalha, Deus ele demonstra o seu amor através do cuidado, certo? O segundo C mostra que Deus, além de ser aquele que zela pela nossa vida, aquele que cuida da nossa história, é também aquele que faz isso baseado no seu caráter, em quem Ele é. Por exemplo, é muito louco pensar isso. Toda manifestação de bondade, toda manifestação de zelo que a gente pode ter, ela nunca é baseada em si mesmo. Por exemplo, a gente só consegue ter qualquer espécie de manifestação do amor, porque esse amor, em primeiro lugar, foi revelado a nós. Muito louco. A gente consegue entender de que a manifestação do amor leal de Deus, ela é uma pura manifestação do caráter de Deus em nós. Então, toda bondade, todo o amor, ele não é uma base em si mesmo. Ele é, em primeiro lugar, uma base em Deus que faz contexto para que todas as outras manifestações de amor, de carinho, de bondade, seja nada mais, nada menos do que aquilo que Deus ele coloca como um aspecto da lealdade de Deus na vida de pessoas. Então, se a gente puder compreender agora, nesse momento, como que Deus ele manifesta o seu amor, é através, em primeiro lugar, do seu cuidado. E em segundo lugar, através do seu caráter. É através de quem Ele é. E o terceiro C que a gente trabalha sobre a forma de como que a gente consegue ver a manifestação do verdadeiro amor de Deus é através do seu comprometimento. Vamos lá. O primeiro, cuidado. Segundo, caráter.
E o terceiro, seu comprometimento. Quem aqui entende a ideia de um Deus que se compromete nas circunstâncias da nossa vida? Aquilo que Deus ele cumpre, ele cumpre. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Correto? Mas como é que a gente consegue enxergar isso através do livro de Ruth? Em primeiro lugar, se você for ver o livro de Ruth, estudando a história de Ruth, inclusive eu desafio você, leia o livro de Ruth e faça essa pergunta durante o livro que você estiver lendo. Veja como que Deus ele manifesta a sua lealdade em cada circunstância daquele livro. Mas o terceiro ser, a gente consegue ver um Deus que se compromete. Como que ele se compromete? Noemi acaba se casando com um homem chamado Boaz. E esse homem Boaz, ele é apresentado no livro como um homem de caráter nobre. Porque ele coloca em prática a lei do Senhor. É isso que é visto dentro do livro de Ruth. Um homem de caráter nobre. Mas só que o livro termina com uma genealogia, que muitas das vezes é ignorado pela gente. Mas só que essa genealogia, e anota isso, as genealogias, elas têm muito a dizer para nós. Às vezes é uma parte da Bíblia que a gente ignora, que a gente deixa de lado, mas a gente precisa entender de que as genealogias fazem uma conexão entre uma moabita com Davi. Peraí. Do casamento de Ruth, uma moabita, com um homem de caráter nobre, um homem, né, de Israel, nasce um cidadão chamado Obed. E é nesse Obed que vem Jessé. E é de Jessé é que vem Davi. E é desse Davi que há muito tempo depois ele vem de Belém, na casa do pão. E na casa do pão nasce o pão da vida. E olha que interessante. É o Deus que se compromete. Sabe por quê? Porque há muito tempo atrás da história de Ruth, a gente consegue entender a ideia de um Deus que tinha feito uma promessa a Abraão, Isaac e Jacó, de que por meio deles, todas as famílias da terra, todas as nações, todos os países seriam abençoados. Mas só que a partir do momento em que essa moabita, assim como a prostituta Raabe faz parte da linhagem do Messias, sabe o que Deus está fazendo? Ele está justamente se comprometendo àquilo que ele prometeu há muito tempo atrás. Quando a gente vê de que na linhagem do Messias você tem uma moça que não é de Israel, que é uma moabita, ele está justamente abraçando pessoas de outras nações e está abençoando pessoas que não fazem parte, originalmente, do Deus da aliança. E é isso que Deus ele faz conosco. Há muito tempo depois, a gente consegue entender que na casa do pão, em Belém, nasce o pão da vida. É aquele de que nós nunca mais vamos sentir fome novamente. E sabe aquela menina que eu tinha falado no início? Foi uma oportunidade muito boa de poder estar pregando o evangelho para ela. E eu lembro que ela me contou essa história. Ficou eu e ela numa sala onde a gente teve a oportunidade de conversar. E ela compartilhou comigo sobre os sentimentos que ela tinha em relação à mãe que a abandonou e que fez toda aquela circunstância que a gente tratou no início. E de alguma maneira eu tive a oportunidade de Deus de ser a manifestação da lealdade de Deus na vida daquela criança. E eu lembro, amados irmãos, de verdade que para mim foi uma experiência muito difícil, eu ainda não consegui digerir muito bem sobre o que era aquilo. E eu lembro que aquela criança ali, ela chegou, ela chorou junto comigo,
E ela foi para casa, ela foi pensativa acerca das atitudes dela. E eu lembro que no dia seguinte ela chegou com um brinquedo na mão. E a gente ficou meio receoso, a gente falou assim, poxa, não pode entrar com um brinquedo aqui, porque pode dar confusão, alguém vai querer pegar teu brinquedo, vai querer, né, brincar também. Ela, não, isso aqui eu não vim trazer para poder brincar. E ela me trouxe um boneco. E esse boneco era aquilo que ela queria demonstrar para mim, da gratidão, sobre a conversa que a gente teve. E às vezes Deus faz isso conosco. Mas só que a grande questão é de que tudo aquilo que a gente estava trazendo não era um fim em si mesmo. Não dependia de mim. Mas a gente precisa entender de que a manifestação do amor leal de Deus, ele é baseado no seu cuidado. Ele é baseado no seu caráter. E é baseado no seu comprometimento. Eu gostaria de lançar um desafio para vocês, antes da gente encerrar, para que você entenda o seguinte. O mês de janeiro tem como mês de que nós vivamos o verdadeiro amor. O amor leal de Deus. E a gente não pode fazer isso sem, em primeiro lugar, compreender que Deus é aquele que se manifesta através do cuidado, através do seu caráter, em quem Ele é, e através do seu comprometimento. Talvez você tenha muita dificuldade de entender um Deus que se compromete, de um Deus que tem cuidado de você. Talvez você tenha muita dificuldade de compreender que as circunstâncias da sua vida, elas não saem da sua vida até te ensinar tudo aquilo que você precisa aprender. Talvez você tenha seríssimas dificuldades de compreender por que determinadas pessoas não saem da sua vida. E talvez determinadas pessoas só estão na nossa vida para a gente poder entender que elas não podem sair da nossa vida sem a gente entender de que elas precisam, em primeiro lugar, ensinar tudo aquilo que a gente precisa aprender para a gente realmente sair de determinadas situações. Eu gostaria que você agora, nesse momento, fechasse a tua cabeça. Que você agora analisasse no seu dia a dia. Que você analisasse na tua semana, nesse mês. Em quais áreas da sua vida Deus, Ele foi a manifestação do cuidado. Em quais circunstâncias da sua vida Deus, Ele foi a manifestação do seu comprometimento. E isso tudo é baseado em quem Ele é. Eu vou te dar 1 minuto para você pensar sobre como Deus se compromete, sobre como Deus, Ele cuida. E sobre como Deus, Ele faz isso baseado no seu caráter. Beleza? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos aqui de poder enxergar no Senhor exemplos de manifestação de um cuidado que o Senhor tem para conosco. De cuidado esse que muitas das vezes sempre é baseado em quem o Senhor é e também baseado no seu comprometimento. Assim como Ruth teve Noemi e Noemi teve Ruth em sua vida, que a gente consiga enxergar através das pessoas a manifestação do amor leal de Deus para conosco. Que a gente consiga compreender, ó Deus, que nas dificuldades que nós passamos na nossa vida, o Senhor é aquele que cuida de nós. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E a gente te agradece, inclusive, pelas dificuldades que nós passamos.
Em nome de Jesus. Amém.